Boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso encontro desta noite. Essa noite praticamente é a noite que vai antecipar o Rosh Hashanah. Amanhã à noite é Shabbat e Rosh Hashanah junto. Então, podemos dizer que hoje é o último dia do ano. E hoje, último dia do ano, nós estamos aqui reunidos para estudar o retorno, o Teshuvá, a cura das nossas angústias, dando sequência ao que nós iniciamos na semana passada. Hoje, nós vamos estudar a Teshuvá na época de Yoshua, na época de Shimshon, na época do rei David, demais reis de Israel, profeta Yoná e o livro Tehillim. Eu pensei que seria possível, mas não vou conseguir falar na noite de hoje sobre Yoná. Então eu vou deixar para a semana que vem Yoná, até pertinente por ser Yoná, um livro que nós lemos na tarde de Yom Kippur. E Tehillim, que é um livro que nos acompanha praticamente 365 dias do ano. A próxima aula vai ser no dia 24, e nós vamos estudar, então, na próxima quinta-feira. 24, quinta-feira. Na próxima segunda-feira não haverá aula, em função de ser, durante o dia, segunda-feira, é Tzom Gedaliah, tem um jejum pequeno de 12 horas. Então, como a gente vai acabar o jejum 6h30, 6:45, então achei melhor transferir para a próxima quinta-feira o shiur. Na próxima quinta-feira, como fizemos hoje, nós vamos fazer também por Zoom a cerimônia de Atará Nedarim pela segunda vez, e também faremos a cerimônia de Kaparot, também por Zoom, na semana que vem. Mas vamos para a aula. Passamos 40 anos no deserto. Estamos atravessando o Rio Jordão, estamos na época de Yoshua. E lá havia um capítulo muito interessante, porque na semana passada vimos um pecado nacional, que foi o pecado dos mensageiros de Moshe, os Meraglim de Moshe. Foram enviados 12 Meraglim, 12 mensageiros, um por tribo. Quem eram eles? Eram os presidentes das respectivas tribos. Eram pessoas extremamente cultas, eram pessoas extremamente capacitadas, eram pessoas que tinham respeito em sua comunidade, em sua sociedade. Essas pessoas fracassaram, essas pessoas erraram, essas pessoas não só erraram, como fizeram uma geração inteira errar. É verdade, 2 dos mensageiros não erraram, um deles, o próprio Yoshua, o outro, Caleb Ben Yefuneh. Mas saibam vocês que essa experiência marcou muito o povo judeu, como nós vimos na semana passada, e agora o importante é conversar sobre os mensageiros de Yoshua. Eles, sem dúvida nenhuma, os primeiros foram enviados em grande evento público, com os nomes divulgados. Tem uma listagem dos nomes dos Meraglim e Moshe Rabbeinu. Eram presidentes de cada tribo, receberam instruções da missão que tinham que fazer, mas já os mensageiros de Yoshua foram enviados de forma discreta. Apenas 2, não 12, sem mencionar os nomes deles e nem as instruções que receberam. Essa é uma diferença marcante
para um povo inteiro que tinha passado pela experiência de 12, um grande evento, em público, de repente, na calada da noite, sem ninguém perceber, sem ninguém saber, 2 pessoas vão embora e vão para a missão. Há um ensinamento muito importante aqui. Diz o Midrash, Caleb vai pela segunda vez, que ele era um dos 12, e Pinhas eram os enviados de Josué. Embora o texto bíblico não mencione o nome deles, essa informação está na literatura rabínica do Midrash. O primeiro, Caleb, foi um dos 12 mensageiros de Moshe, juntamente com Yoshua, Josué. O segundo, ele tinha um Yehus muito importante. Ele era o neto de Aharon. O êxito dele se deve ao recato e à humildade. A missão era mais importante que seus nomes. Isso é muito importante falar aqui. O fato do texto não mencionar o nome de Caleb e de Pinhas, ele ensina que eles sabiam que uma das chuvot, um dos retornos, uma das correções que deviam fazer para o povo testemunhar era que o êxito se deve ao recato e à humildade. Era ensinar a uma nação que a missão é mais importante que seus nomes. Não trabalhamos para engrandecer o nome, trabalhamos para engrandecer a missão, a nação, a comunidade. O que ficou no relato bíblico, então, não foram o nome de Caleb e Pinhas que nem aparece, mas sim o sucesso e o reparo da tentativa feita 40 anos atrás. 40 anos atrás deu tudo errado e eles aprenderam a lição. Esse capítulo do Tanar, esse capítulo da Bíblia, ele tem uma mensagem clara nesse dia em que estamos antecedendo o Rosh Hashanah e os 10 dias da Teshuvah. Que você, para ter sucesso, você tem que fazer reparo de coisas que você fez no passado, no ontem, para que hoje produzam um amanhã melhor. Então, Caleb e Efuné, 2 meninos, 2 rapazes, 2 mensageiros, sem muito auê, sem muito barulho, sem citar o nome deles, faz a promessa de Abraham Avinu se concretizar. Tem que salva de palma para eles. Mas eles, na verdade, são um símbolo do aprendizado de Teshuvah. O sucesso, então, é deixar de lado projeções pessoais. A Segunda Guerra, na época de Yoshua, também tem uma mensagem de Teshuvah importante no período de Yoshua. Depois que a muralha de Jericó caiu de forma milagrosa e a Primeira Guerra foi uma guerra sobrenatural, porque ninguém fez nada, a Kadosh Baruch Hu fez tudo praticamente, a Kadosh Baruch Hu proibiu que nenhum soldado, nenhum membro do povo tivesse o direito de pegar os despojos de guerra. Por quê? Tudo que eles iam recolher da cidade de Jericó tinha que ser doado ao templo. Por quê? Vocês não fizeram nada. Despojo de guerra é quando você vai, luta, é como se fosse uma premiação por uma guerra militar. Mas a conquista de Jericó foi uma guerra sobrenatural. As muralhas caem pelo toque do shofar. O povo fica estarrecido. O povo cananeu, eles ficam com medo. A Amisei fica dando volta, a cafot. É tudo fora da razão lógica militar.
Então, foi proibido usufruir dos despojos de guerra da cidade de Jericó. Mas olha o que diz o capítulo 17 do livro de Yoshua. E os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante aos despojos de Jericó, e Ahan, em hebraico, filho de Carmi, da tribo de Judá, tomou do despojo. Ou seja, olha que interessante. Olhem que interessante na tela de vocês. Os filhos de Israel cometeram, a priori, várias pessoas cometeram a transgressão. Mas depois o próprio texto diz, uma pessoa cometeu. Ahan, filho de Carmi. E isso levou aos nossos sábios fazerem a seguinte pergunta. Pelo relato bíblico, parece que todo o povo pecou. Por outro lado, apenas Ahan pecou. Foi uma exceção de todo um povo. Então, como eu devo ler o texto acima? Os filhos de Israel cometeram a transgressão? Ou apenas Ahan que cometeu a transgressão? E aí, numa forma extremamente importante na área da educação judaica, diz Vaicharaf Hashem bebnei Israel. Deus reprovou o comportamento do povo judeu. Pergunta na literatura do Midrash. Halo Ahan ma'al bachelem. Por que Deus reprovou o povo judeu? Só foi o Ahan que pegou, que tomou dos despojos de Jericó. Mas para ensinar, lelamed, shekol Israel, arevim zebazé. Todo judeu é responsável pelo outro judeu. Se um pecou, todos pecaram. Se um acertou, todos acertaram. Nós somos responsáveis pelo outro. Não existe essa. Como a gente vai ver, o pecado de um influencia o coletivo. Por outro lado, a mitzvah de um também influencia a comunidade. Somos responsáveis pelos nossos irmãos. Esse momento que a gente está antecedendo a Rosh Hashanah, o que nós queremos? Que um se responsabilize pelo outro. Uma mitzvah a mais pode levar todo o destino do ano que entra para coisas boas. Uma mitzvah, mas um desvio também. A balança pode cair por outro lado. Somos responsáveis por isso. Ahan, quando desrespeitou a ordem de pegar do despojo de Jericó, ele não só fez um erro, ele fez o povo errar. Por quê? Porque o povo não foi suficientemente solidário a ele para evitar que uma pessoa erre. Quando a gente está vendo erros e mais erros, aí eu pergunto, nós somos coniventes com um erro ou devemos ir lá e falar está errado? Essa talvez seja uma das principais mensagens em que podemos extrair da guerra de Ahai. Essa é uma base inquestionável de uma nação. Responsabilidade coletiva. Como diz o Midrash, uma pessoa está fazendo um furo no seu barco. Quando ele faz um furo no seu barco, ele não está afetando a ele está afetando a todos que estão dentro desse barco. Então, Ahan foi quem pegou no despojo, mas o texto bíblico diz, o Taná testemunha que foi todo o povo de Israel. Kol Israel, Arevim, Zebazé. Uma pessoa faz tshuvá, uma pessoa melhora, ele tem capacidade de influenciar o destino de toda a nação.
Ahan confessou, realmente pequei contra o Eterno e fiz assim e assim. Ele confessou. O que aconteceu? Quando foram para a guerra, o resultado, morreram 36 soldados e o coração do povo foi tomado de pavor. Infelizmente. Infelizmente. 36 soldados morreram. Eles não estavam acostumados com isso. Afinal de contas, 40 anos no deserto. Guerra de Amalek ganharam. Guerra de Moab, Midian, Amon, todos. Agora, perdem 36 soldados. Jericó, não fizeram nada. As muralhas caíram em cima dos habitantes. Então, vocês veem como essa segunda guerra foi comprometida por causa de desvio de conduta de um. Olhem só, de um. Radak, de David Kimhi, que era um comentarista importante na época do Taná, ele diz o seguinte: eis uma questão para a liderança judaica decidir. Se optarem pela condução divina, se a gente quer que a Am Israel seja conduzido com a proteção de Deus, terão que abraçar os mandamentos. Caso contrário, Israel será lançada às regras da física. Em todo combate cairão soldados judeus. Isso é uma fala muito forte. Nós queremos ter proteção divina, abracem as judeus. Caso contrário, regras da física. Toda guerra vai cair pessoas desse lado, vai cair pessoas do outro lado. Né? Não dá para ter milagre de Jericó o tempo todo. Ah, você quer o milagre de Jericó? Bevakashá. Ouça, abraça a Torá o Mitzvot. Abraça a Torá o Mitzvot. Esse Radak me parece fundamental, do ponto de vista, né, do destino de uma nação. Sansão, vamos avançar um pouco. E tudo que eu falar agora do Sansão está nos livros do Maimônides. Harambam, Halachot e Surei Biá, no Mishneh Torah, o clássico do Rambam, diz que Sansão ele diz que Sansão construiu 3 relacionamentos com mulheres filisteias. E diz o Maimônides que Sansão, a Moshiach et Israel, o Salvador de Israel, e Salomão, Yedid Hashem, amigo de Hashem, converteram suas mulheres. Sansão, ao casar com mulheres filisteias, Harambam falou, ele converteu as mulheres. Converteu. Não que ele casou com a mulher filisteia. Não, ela trouxe a mulher filisteia para dentro e converteu ela. Salomão casou com a filha do Paró, do Egito. Também converteu ela. Mas saibam que este capítulo em que Sansão e Salomão casam com mulheres que fazem a conversão, isso mereceu uma grande discussão no Talmud, no Rambam e nos demais codificadores da lei judaica que debateram muito sobre o assunto. Mas vamos agora pensar na Tshuvá. Por quê? E quando Sansão escolhe uma mulher filisteia, olha que interessante o que diálogo ele produziu com seu pai e sua mãe. Então, o Sansão, quando ele escolhe uma mulher filisteia, ele conta ao seu pai e sua mãe. Ele queria falar, olha, eu quero ela como mulher. Aí os seus pais lhe disseram, mas não há filhas na tua comunidade? Você precisa trazer mulheres filisteias? Esse diálogo é um diálogo de pai a um filho.
Escuta, para que você vai me trazer mulheres filisteias? Mesmo assim, Sansão, no final, diz o Rambam, apesar da observação feita pelo pai e pela mãe, Sansão continuou e quis as mulheres filisteias. Todo mundo conhece a história de Shimshon. Sansão caiu totalmente com Dalila, a terceira. Revela o segredo de sua força. O seu erro ultrapassa consequências pessoais, porque a pessoa pode falar, olha, sabe o quê? Eu decido com quem eu quero casar. Eu decido com quem quero amar. O que você tem a ver com isso? Mas o erro de Sansão não foi só decidir com quem ele quer ficar. Por Dalila, ele é capaz de dar o seu segredo. E aqui ocorre o que nós chamamos de traição nacional. A conduta dele provoca repercussões e implicações ao seu povo. Ele não imaginou que o fato dele decidir com quem ele quer casar poderia fazer essa contribuição negativa. Então, Sansão caiu totalmente com Dalila. Revela o segredo. E aí, o ego pessoal dele já influencia totalmente ao seu povo. Sansão percebeu a gravidade do seu erro. A pessoa faz chuva. E aí, qual é o tamanho da chuva de Sansão? Não é um capítulo fácil para estudar. E o que estou fazendo aqui é sintético. Mas parar para pensar que ele era um shofet, ele era um juiz, ele era um líder. E ele, ao tomar essa posição de trazer para o relacionamento mulheres filisteias, e até aí, como diz o Maimônides, converteu cada uma delas. Não satisfeito com a primeira, trouxe a segunda. Não satisfeito com a segunda, trouxe a terceira. Ora, sem dúvida nenhuma, no meu entendimento, uma questão que merece reflexão. Ele percebeu que fez um erro? Percebeu. Ora, se ele percebeu, o que ele fez depois? Diz a Guemará, quando comete-se Hilul Hashem, nem Yom Kippur com sofrimento ameniza o erro. Apenas acumulando tudo et chuvá próximo da morte. Ou seja, é um Talmud difícil, mas é um Talmud que fala Hilul Hashem. Quando a pessoa ocupa um cargo, quando a pessoa representa uma instituição, representa uma nação, é chefe de uma nação, e ele toma atitudes de fórum pessoal, mas que comprometem a imagem não dele só, ele compromete a imagem de todos da nação. Isso se chama Hilul Hashem. Não vai se falar só do problema do Sansão. Vai se falar do problema de uma nação. Uma nação que é capaz de revelar os seus segredos, que é capaz de fazer traição nacional por causa de uma paixão carnal. E isso, o Talmud deixou isso de forma forte, clara e contundente. Disciplinar, educacional. Eu vou pedir perdão em Yom Kippur. Amigo, você, pelo cargo que tem, pelo que você fez, não sei. Eu não quero dar nomes, mas uma pessoa importante na comunidade, há 3, 4 dias atrás, me telefonou e pediu encarecidamente
para que eu deixasse uma determinada pessoa rezar Rosh Hashanah e Yom Kippur na nossa sinagoga. Eu falei, mas quem é a pessoa, do que se trata? Ele disse para mim, essa pessoa precisa ser abraçada por uma sinagoga e quem está me pedindo é uma pessoa importante. Não, foi um pedido, né? Eu estou andando na hebraica e alguém vem e me faz um pedido, nem conheço direito quem é que me faz o pedido. Não, a pessoa é importante. Mas essa pessoa tem um processo sobre ele, um processo criminal. Não importa agora qual o crime. Eu falei, um minutinho, essa pessoa tem um processo criminal e você quer que eu abrace? Esse assunto é muito delicado e eu prefiro dizer o seguinte, onde ele está, é onde ele se encontra, e eu vou até ele. De ele vir ser abraçado por uma comunidade, quando pesa sobre ele um crime, e um crime difícil, isso é Hilul Hashem. Eu não posso abraçar, porque vão dizer que estou dando cobertura. Não posso. Desculpa, ele, mas coitado, mas tá bom, eu vou lá, eu levo uma maçã com mel para ele. Se o lugar que ele está, eu vou lá tocar shofar, se não, mando alguém tocar shofar para ele. Isso é outra coisa. Mas que eu tenha o direito de acobertar uma pessoa que faz um crime? Como assim? Quem disse? Isso, a Torá não é assim. A Torá ela é uma lei educativa, normativa. Não tem como a sinagoga, ou o rabino, ou quem for, acobertar criminosos. Não pode. Se realmente ele é criminoso, que acabe com todas as discussões no fórum jurídico e depois vamos conversar. Enquanto isso, daremos apoio, manda vela de Shabbat, manda halol, manda tudo o que ele precisa. Ninguém diz que tem que abandonar. Por outro lado, estamos impedidos de abraçar, porque, afinal de contas, ele tem que pagar pelo que fez. Guardando as proporções. Aqui, no caso de Shimshon, ele percebeu a gravidade, muito bem, e olha o desfecho da história. Última reza emocionada do herói. Ó Eterno, lembra-te de mim e dá-me força só desta vez. Ó Deus, que eu morra com os filisteus. Nesse momento da reza emocionada de Shimshon, nós podemos interpretar que Sansão fez tchuvá. Mas a tchuvá dele, uma tchuvá honesta, não pediu para viver. Ele pediu lá, me dá só mais essa vez força para salvar Israel. Eu entrego a minha vida por Israel. Eu não entrego mais minha vida por mulheres filisteias, mas eu entrego a minha vida por um ideal. Nesse momento, Shimshon entrou de volta para o Tanar. Nesse momento, o Tanar não pensou duas vezes. A gente pode cair, a gente pode fazer bobagem, mas se a gente faz uma tchuvá sincera, honesta, você já entra para o livro da história. Você entra para o teu nome ser lembrado sempre. Então, esse capítulo me pareceu ser de extrema importância para nós, que vamos lá, né? Garanto que todos nós não temos nenhum processo criminal, não temos nada, mas o pouco que temos que fazer tchuvá. Mas emocionada. Vocês vão reparar, desde a semana passada, que todos os processos de tchuvá têm emoção e tem reza no meio. A tchuvá, ela tem várias partes, vários capítulos, e um deles é o capítulo da reza. Vamos para o rei Davi. No rei Davi, diz o Tanar, em Samuel 2, capítulo 11. Depois do decorrido um ano, no tempo que os reis saem à guerra, Davi enviou Yoav, ben Tzeruiah, para destruir Amon, uma guerra. Davi, onde ficou? Em Jerusalém.
Davi, que saía para a guerra, resolveu, depois de um ano, e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e do seu terraço viu uma mulher. Interessante. Davi Amelech não foi à guerra. Davi Amelech foi dormir. Interessante isso. Aí foi para o terraço pegar sol, para ver que ele tinha uma boa piscina no terraço, penthouse. E aí viu uma mulher, todo mundo sabe, né? Que eu preciso ser sintético aqui. Esta mulher é Batsheva. Aqui vai começar a ter uma encrenca. Essa encrenca, ela levou a o que nós chamamos de Averá Goreret Averá. Não era para Davi ter ficado em casa em Jerusalém, ou no palácio, melhor dizendo. Ele era rei e dava motivos para sair na frente, dar coragem, orientar a força de um grande homem conosco na Milhamá, era tranquilidade. Moshe Rabbeinu, já no deserto, levantava a mão, abaixava a mão, Am Israel ganhava de Amalek, Yoshua ia na frente. Então, o que Davi Amelech não foi? Dormiu, né? Ele manda pessoas para Milhamá e ele está dormindo. Depois vai para a piscina. Bom, aí depois vai encontrar uma mulher. Ou seja, quando você começa a errar, degringola. Um erro vai chamando o outro, vai convidando o outro. Depois você já está todo enroscado. E por que o rei não foi à guerra? E aí estava lá Batsheva, esposa de Uriá, o Iteu, Ahiti. Uriá, Ahiti. Aqui começam discussões que não vêm ao caso. Por que a Bíblia cita Uriá como o Iteu, Ahiti? Acaso Uriá é casado com uma mulher não judia? Não, era casado com Batsheva. Batsheva era judia. Então, acaso Batsheva era casado com um não judeu? Pode ser. O Iteu. Aliás, Maimônides diz que o rei Davi, nesse caso, não cometeu nenhum erro. Por quê? Não havia casamento de Batsheva com Uriá. Porque não tem casamento de judia com não judeu. Não existe esse casamento. Casamento é só quando tem dois judeus. Há uma discussão grandiosa, mas há um problema. Independentemente se há casamento ou não há casamento, eles têm um relacionamento. Precisa ser respeitado. Ora, os acontecimentos se desenrolando como inevitáveis. E aí, diz o Abravanel, não consigo deixar de citar o texto sagrado que aponta o pecado de Davi. Mal bem, Batsheva, se era casado com um não-judeu ou não, não importa, mas tinha um relacionamento formal com Uriá. Seria bom ver que ele pecou, confessou e retornou e fez chuva. Assim escreveu Abravanel sobre o rei Davi. Se ele não escrevesse, eu não poderia falar isso. Sabe por quê? Porque na literatura judaica tem um belo de um contraponto ao Abravanel, que é a literatura do Talmud, no Tratado de Shabbat, página 56a, todo aquele que afirma que Davi pecou se engana. Quando ele pecou, não pecou. Abravanel disse, só ler o texto sagrado. Claro que ele pecou. Aliás, seria bom a gente ver que ele pecou, confessou e retornou. Mas o Talmud diz, não, quem falar que ele pecou está enganado. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi ben Ishai, e diz o homem que foi exaltado, ungido de Jacó, o belo cantor de Israel. Ou seja, o rei Davi, apesar do episódio de Batsheva, ele não saiu manchado, e nem poderia. Ele saiu como se falasse, ele sai. O rei Davi para nós é um herói. O rei Davi para nós como está escrito, a Moshiach Mi'akom.
Ele é o Mashiach. Aliás, o Mashiach é ben Davi. O Mashiach vem de Davi, o ungido de Davi. Neim Zemirot Israel. É um belo cantor que compôs 150 capítulos dos Salmos. Por quê Davi merece tantos elogios? Porque, segundo o Talmud, Davi construiu um caminho para Teshuvá. Eu poderia dizer a vocês, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que quer estudar sobre Teshuvá, o melhor professor é o rei Davi. Davi é o exemplo do homem da Teshuvá. Poderíamos fazer uma reflexão a propósito do Sansão que acabamos de assistir. O rei Saul também pecou, mas ele pecou como governante. Quem se lembra da história do rei Saul, de acordo com a Bíblia, de acordo com o Tanar, o rei Saul deveria eliminar os amalequitas. O que ele fez? Ele poupou o rebanho dos amalequitas, que não era para poupar, e disse, de forma categórica, que o rebanho é bom. Por mais que a gente recebeu orientação para não pegar o rebanho dos amalequitas, mas olha só que coisa boa, olha esses bois, vamos sacrificar no Misbeá. Mas você vai sacrificar no Misbeá o que Deus pediu para não pegar? Pois é. Pois é. E ele também poupou o rei. Não sei. Talvez queria sair, não sei, sair bem na política. Não sei o que ele queria. Ele pecou como governante. Não foi fiel à sua missão de governar. Só que Davi Amelech, como Sansão, como Shimshon, ele pecou como pessoa. Ele deu um mau exemplo. Ele se envolveu numa relação que não, por mais que alaricamente, normativamente, tem dois caminhos para defender o Davi. Um dizer de forma simples, olha, não havia casamento, era um relacionamento de não-judeu com uma judia, o não-judeu foi para a guerra, não voltou, e ele já tinha começado uma paquera com uma mulher judia. Eu posso dizer também, o que diz o Talmud, que todo mundo que ia para a guerra já dava um get, né, um atestado de divórcio, para que o soldado fosse e não tivesse nenhuma dúvida que se ele não voltasse isso, aquilo, ele tivesse morrido ou desaparecido, não precisavam ficar uma mulher 20, 30, 40 anos esperando, talvez ele volte, porque às vezes morreu em algum lugar, não trouxe o corpo. São capítulos específicos do Talmud. Independentemente disso, de toda a defesa que se faz, houve no texto uma colocação clara, textual, de um princípio de um relacionamento de uma mulher que já estava comprometida de uma forma ou de outra com outro. E isso, para o cargo que Davi ocupava, não era bom. A ponto que o rei Davi assume e diz, aos ímpios eu vou ensinar teus caminhos, e os pecadores a ti hão de retornar. O rei Davi assume, em função da sua biografia, o papel de mestre da Teshuvá. Como ele passou por isso, ele sabia falar com as pessoas, falar, eu sei como é que é, e eu sei como é que se faz para levantar depois do erro. Eu sei como se faz para sair da depressão do erro. O erro provoca depressão, mas eu sei sair disso. Eu passei por isso e eu vou te ensinar. Então, Davi Amelech assumiu isso. Capítulo 51 do Tehilim, quem quiser, leia depois. O profeta Natan vai lá, dá-lhe uma bronca no rei Davi. Vem cá, você é Melech Israel, você tem que criar um relacionamento assim. É como o pai e a mãe de Sansão. Escuta aqui, você precisa trazer menina de Filisteia? Não tem meninas na hebraica? Não tem meninas na comunidade judaica? Você precisa me trazer
não sei de onde, mas foi assim que Natan הנביא אומר, כאשר בא אל בת שבע, חונני אלוקים כחסדך, כרוב רחמך, מחי פשעי. Kadosh Baruch Hu, seja piedoso comigo, apaga meu pecado, vai. Que pesha'ai ani edá, eu já reconheço o meu pecado. Vehatati negdi tamid, e o meu pecado eu tô com ele, comigo. Eu estou consciente aonde está o meu erro, porque é só uma pessoa que tem consciência do erro vai poder superar. Lecha levadecha hatati, eu pequei para você, Kadosh Baruch Hu. Ve'ara be'enecha asiti, e fiz o que é errado. E aí, a famosa frase que nós rezamos quando o Echal está aberto, o Arona Kodesh aberto, tanto em Rosh Hashanah como em Yom Kippur. Lev ta'al bera Elohim, ve'lo anachon chadesh bekirbi. Lev ta'al bera Elohim, anachon chadesh bekirbi. Deus me faz um coração puro. Me torna meu coração puro. Cria dentro de mim a possibilidade de que o meu coração se purifique. Veruah nachon chadesh bekirbi. E me faz um espírito correto para que eu possa caminhar na retidão. Então, esse capítulo 51 do Teilim é, sem dúvida nenhuma, um dos capítulos mais bonitos que nós temos com relação à Teshuvá de Davi Amelech. Vamos para o outro rei Hizquiel. Seu pai era Ahaz, ele era uma pessoa assimilada, mas Hizquiel não. Está escrito no Tanakh sobre o rei Hizquiel, Vayas hayashar b'nei Hashem kechol asher asa Davi. Ele fez o que era certo, como Davi, seu pai. Depois de Davi, não se levantou em Israel alguém igual a Hizquiel. E conta o Tanakh que ele ficou muito doente. O profeta Isaías fez uma visita, ficou Harim. Quando ele viu, ele foi visitá-lo e falou, olha, avisou que a morte dele está próxima. Hizquiel chorou, retornou e rezou. Viveu mais 15 anos. Ele discordou e ensinou teshuvá ao profeta. O profeta vai lá, como diz o profeta Isaías, tá? Eshayahu. O profeta vai lá e diz, Met ata lo tihyeh. Você vai morrer, não vai viver mais. Lamento. Que Deus fique contigo. Hizquiel chorou. Mas esse profeta veio e fala. Mas ele falou, eu vou fazer teshuvá, eu vou rezar. E o que aconteceu? Ele viveu mais 15 anos. Discordou do profeta, desafiou o profeta, fez teshuvá, rezou e falou para o profeta, olha aqui, meu amigo, no nosso judaísmo é assim, você pode até como profeta dizer isso. Pode até o médico falar, pode falar. Mas se ele faz teshuvá, toca, Deus Baruch Hu pode mudar, que será? Pode. E Hizquiel fez essa contribuição também para o nosso mundo da teshuvá. E qual era o problema do Hizquiel? Uma morte precoce assim? O que houve? O que ele fez? O Tanakh revela. Ele não queria casar. Por quê? Porque receio de trazer filhos pecadores conforme sua visão profética. Ele tinha uma visão que, se ele casar, ele vai ter filhos. E quando ele vai dialogar com o profeta, e o profeta fala, saiba que você está doente, você vai embora, você vai morrer. Quem te deu o direito de ficar solteiro, rapaz? Você precisa casar. Aí eu não vou casar. Falei, por quê? Porque eu vejo na profecia, o rei Hizquiel era muito elevado. Vai sair um filho perverso. Para trazer filho perverso, eu ia ficar solteiro. Aí o profeta falou, meu amigo, você faz a sua parte, Hashem faz a parte dele. Que história é essa? Bom, e aí começou a discussão dos dois. Eu queria entender qual foi a reza de Hizquiel, que valeu a ele um enfrentamento ao Isaías, ao profeta Eshayahu. Ele ainda ganhou mais 15 anos de vida. E é muito interessante o que ele rezou. Diz o Tanakh, Isaías capítulo 38. Vaitpalel el Hashem.
Ana Hashem, zchorna, et asher התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי. ויבך חזקיהו בכי גדול. הקדוש ברוך הוא, lembra que eu andei sempre, eu sempre fui atrás, eu sempre fiz o bem, e chorou muito. Vocês veem que toda vez que tem chuva, tem tefilá junto. A reza sempre está associada ao retorno. Yom Kippur é o dia que mais rezamos. E por isso, Yom Kippur é o dia da tchuvá. O dia máximo, é o clímax da tchuvá. Todo dia eu rezo 3 vezes. Shacharit, Minha, Arvit. Shabbat, Rosh Chodesh e Yom Tov, dias festivos, 4. Acrescento Musaf, 4. Yom Kippur, além de Shacharit, Minha, Arvit, Musaf, Meilá, 5 rezas. Por que mais reza do que todos os dias? Que é o dia mais forte para chuva. E não existe chuva sem reza. Não existe chuva sem a conversa íntima do ser humano para com Deus. E para terminar, o filho do Hizquiyahu. Esse rei era um desastre. Bem que ele tinha razão. E é interessante isso. Ele tinha razão. Mas no final ele casou, sabe? Porque ele teve o filho, aí está aí. E sabe com quem ele casou? Ele casou com a filha do profeta Isaías, imagina. Né? Você tem um rei tzadik, como Hizquiyahu. Uma filha que vem de uma casa de profeta. E mesmo assim sai um filho como Menashe. Como explicar isso? Isso é um capítulo por si só. Mas tem um comentarista, tivemos a oportunidade na sinagoga de estudá-lo, Rabino Hirsch. Rabino Hirsch pergunta como na casa de Yitzhak e Rivka nasce um Esav. A pergunta é a mesma para como na casa de um Hizquiyahu Amelech. E a filha do Navi Yeshayahu, que é a esposa, nasce um filho como Menashe. Mas nasceu. Isso é um capítulo. Vale a pena estudar em um outro momento. Ele pecou e fez o povo pecar, impurificou o templo. E ele era filho de Hizquiyahu, um dos reis que mais governou ainda. Vai entender. 55 anos, Malach Melech Menashe Birushalayim Ubiúda. Devolveu a tradição pecadora do avô, o Ahaz. Mas enquanto Ahaz pecou para o eterno, só na religião, ele acreditava em idolatria, mandava construir monumentos dentro do templo, Menashe ainda fez mais coisas. Ele fez pecados, Ben Adam Lahaveró, enganou as pessoas, enfim, não era uma pessoa muito legal. E mais do que isso, essa pessoa, Gam Dam Naki Shafá, cometeu homicídios. Arbe meod ad Hashem mileit Yerushalayim po lepo. Yerushalayim era uma cidade violenta pelo próprio rei. O próprio rei era uma pessoa violenta e executava as pessoas sem antes ter passado por um processo, né, de julgamento, dando a ampla defesa. Assim era o rei Menashe. E a Teshuvá de Menashe, está escrito em Divrei Hayamim 2. Ele fez o que era mal aos olhos do Eterno, conforme as abominações dos Goim. Ergueu altares aos Baalim e Asherás. Fez passar seus filhos pelo fogo, que era um costume idólatra da época. Fazia magia negra. Também pôs uma imagem esculpida de ídolo. Imagina, traz umas estátuas e põe dentro de uma sinagoga. Imagina quem era o cara. E Menashe fez Judá e Jerusalém. Olha só o que diz aqui. Fez Judá e Jerusalém. O quê? O que ele fez de Judá e Jerusalém? Pecarem tanto que eles fizeram mais mal do que as nações que o Eterno tinha destruído diante de Israel. Aqui tem uma mensagem importante, a mensagem de que, com muita dor, a gente vai falar isso. Quando um Yehudi quer fazer o mal e o erro,
ele consegue fazer com mais capricho que os goim. Imagina, o Yehudi fazer mais mal do que os goim. Assim, a Bíblia fala do Melech Menashe. Então, essa pessoa era imprestável. E o Eterno falou ao Menashe, seu povo, não deu ouvido. Você sempre tem umas pessoas que vão lá, deixa disso, não faz isso. Não ouve. Em determinado momento, a Ashurim, a Assíria, invade Israel, prende Menashe, leva ele acorrentado para a Babilônia, e ele está angustiado, ele está triste, sofrendo, suplicou o Eterno, humilhou-se muito perante a Deus. Está escrito lá que ele rezou e Deus aceitou a prece, ouviu a sua súplica e tornou a trazer ele para Jerusalém. E aí, Menashe, no fim dos dias, reconheceu que o Eterno era Deus. Então vocês veem, tamanho da biografia manchada deste rei Menashe. Tudo que vocês podem imaginar de ruim ele fez. O currículo dele de coisas ruins era farto. E mesmo assim, no livro de Divrei Hayamim, a gente encontra que Hashem aceitou a chuva dele. Nós não temos a biografia dele. Nós não fizemos nem 1/10 do que ele fez. Imagina, se a gente faz chuva, aonde a gente vai estar? No livro dos livros. Por quê? Eu não fiz nada disso. Nem vocês, ninguém. Alguém fez altares aos Baalim, Asherá, alguém vai passar o filho pelo fogo, magia negra. Alguém que trouxe uma imagem esculpida e vai me doar lá na cravinha e fala, essa imagem é muito boa, Rabino, vamos botar aí dentro. Ninguém vai ser, imagina, Israel já não faz esse tipo de equívocos. Mas aquele que fez foi perdoado. Aquele que fez, quando fez uma reza e fez a chuva sincera, voltou. É esse o capítulo do calendário que nós estamos. Nós estamos um dia antes de Rosh Hashanah. Um dia de ver, na aula de hoje, personagens. Não fizeram erros mais simples. Fizeram erros complexos. E o texto testemunha que a chuva deles foram aceitas. Isso para mim, tem um peso muito grande e espero que vocês tenham absorvido isso para um dia que antecede a Rosh Hashanah, para que a gente vá confiante no dia de Rosh Hashanah, porque devemos confiar em Deus. Prefiro Deus, obviamente, de qualquer juízo humano, né? Ou alguém vai me dizer que está mais tranquilo com o Gilmar Mendes. Não. Então a gente, Kadosh Baruch Hu, Shofet Kol Haaretz, ele que está aqui, me entregou um livro dos livros, me contando história de Menashe, de Sitkiyahu, de David Amelech, de Shimshon, de Ahan, de Am Israel. Aqui eu vou com ele, fico com ele, e Bezat Hashem, se a gente dá 2, 3 passos na direção de Hashem, Hashem nos abraça para desejar a todos vocês Shana Tovah U'Mevorechet, Zchut Shanim Rabot Naimot Vetovot, Kadosh Baruch Hu ouça as tefilot de Am Israel, aqueles que podem vir para a sinagoga, aqueles que vão rezar de casa, aqueles que vão poder ouvir o shofar no horário que se pode ouvir o shofar, no ar livre, etc. Am Israel, do jeito que é possível de fazer as mitzvot, com certeza Kadosh Baruch Hu vai olhar pelo seu povo, vai olhar pela humanidade e que a gente possa ter um ano bom e doce. Amém. Obrigado pela atenção de todos. Na próxima aula, eu vou confirmar para vocês a data e termino a aula aqui. Shana Tovah U'Mevorechet. Fiquem firmes, fiquem com Deus e façam todas as mitzvot que é possível fazer. Be'ezat Hashem, a Kadosh Baruch Hu vai dar. Eu falei ontem em outro shiur,
Maral Mi Praga diz, Shana, ano, vem do verbo leshanot, mudar. Um ano nunca é igual ao outro. Que estejamos preparados para o próximo ano. Esse ano foi diferente, foi difícil. E aqui estamos, Baruch Hashem, estamos aqui no Zoom, estudando o Torá. A Kadosh Baruch Hu está olhando para vocês, falando, bravo, Alec. Olha, a gente com toda essa confusão no mundo, e eles estão lá com o Rabino da Cravinhos estudando, Hazaku Baruch. Agora vou mudar um pouco o enredo, vai dar conta bilionária para vocês no banco, quando vocês fizerem um exame de sangue no Einstein ou no Fleury, todos os exames vão dar certo, não vai ter problema de saúde, não vai ter problema financeiro, vai dar. E aí, queremos ver se todos estarão no shiur também. Aí é outro enredo, é outro ano, é outra história, mas eu tenho certeza, pela qualidade de vocês, vocês vão estar muito melhor do que estão e estiveram este ano. Fiquem com Deus e com a saúde. Bezat Hashem. Shana Tová. Shana Tová, Rabi. Shana Tová. Shana Tová.